Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Regrar-me-ei nos teus estatutos, não esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Com essas palavras nós saudamos a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem nós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço.
Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Amém.
estudamos sobre a igreja sendo o corpo de Cristo, a igreja sendo uma igreja unida, e o apóstolo Paulo, falando da igreja de Corinto, fala que a igreja deve ser uma igreja unida. Olha, eu esqueci de orar pelo Lenine, desculpa, viu, Lenine? Você sabe que está sempre nas minhas orações. Ele agora aí, posso deixar de olhar e ver as minhas ovelhinhas, né? Nesse capítulo 12, então, nós falamos que o apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo, todos os membros são importantes, então o pastor não é o melhor da igreja, nem os presbíteros, nem os diáconos, nem os gigantes que tocam, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, todos são importantes. Por isso é que nós devemos ter como orientação para a nossa vida e para a orientação da igreja o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Ele é o cabeça, como nós falamos. E fala então sobre essa unidade que ela tem que prevalecer, nós temos que viver assim. E nós falamos então dos dons, como eles devem ser para a edificação. Mas só que nós terminamos dizendo assim que a palavra de Deus nos ensina a dizer assim, procurar o caminho, o melhor caminho. E aqui então nós vamos estudar, não hoje todo, mas todo o capítulo de número 13 nós vamos ler. Hoje nós vamos estudar uma parte que fala sobre o caminho mais especial que existe, o caminho que deve prevalecer na minha vida, nas nossas vidas, para nós estarmos agradando a Deus e vivermos de acordo com a palavra de Deus. É o caminho do amor. Por isso aqui no capítulo de número 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo já começa dizendo, falando assim: eu passo a falar-vos sobre um caminho sobremodo excelente. Então, depois de falar dos dons, de falar em línguas, de profecias, de intérpretes, de cura, uma série de coisas, ele fala, mas vamos falar para vocês de um caminho sobremodo excelente, quer dizer, algo que está acima de tudo. E aqui eu queria que você já pensasse nisso. Isto tem que fazer parte da minha vida e da nossa vida, que é o amor. E nós vamos estudar sobre isso. E nós vamos ver o seguinte, nessa primeira parte hoje, que não adianta eu ter atos espetaculares se eu não fizer sob a direção de Deus e em amor. Quer dizer, não adianta eu ser uma vida que faça coisas grandiosas se eu não fizer por amor e para o bem-estar do reino de Deus, para o bem-estar dos irmãos, para o bem-estar da família da fé. Por isso é que o texto vai ser bem claro, e ele começa dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também a fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então nós vamos parar nesse versículo 3, e hoje nós vamos meditar sobre isso, sobre o que nós temos que aprender é que tudo tem que ter como base o amor. Na próxima semana nós vamos ver como é que agimos sem amor, é a partir do versículo 4. Mas hoje eu queria destacar com os irmãos algumas coisas importantes. Jesus, lá no Evangelho de João, falou no capítulo 13, assim, versículos 34 e 35. Assim como eu vos ameis, deveis amar uns aos outros. Então Jesus já nos deu essa ordem: vós verdadeiramente sereis meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, irmãos, primeira coisa, não adianta eu aqui ser espetacular se eu não amo os irmãos igualmente. Não sei que eu amo aqui 99,999 dos irmãos, mas tem irmão que tem uma pirracina. Então Deus, eu já não sei
que Deus amou o mundo. E quando fala amou o mundo, Ele amou você. Você pode colocar o seu nome, né? Aí eu sempre falo isso. Tira o mundo e coloca, porque Deus amou Gilberto, porque Deus amou. E põe o seu nome ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que Ele tinha de melhor. O seu amor foi tão intenso, tão grande, que Ele deu o que Ele tinha de melhor. O que Ele tinha de melhor? O seu único filho, para que Ele viesse a este mundo e assumisse os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é que nós amamos a Deus, é que Deus nos amou, e agora nós podemos amá-lo pelo seu ato de grande amor. Então nós podemos ver que a palavra de Deus nos ensina de uma forma bem clara. Agora aqui nós vemos 5 pontos importantes que tem que ficar claro nos nossos dias. Primeira coisa que ele fala que é assim, ó, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Nós temos falado aí, que a gente vê na televisão, e o cara, o pastor está pregando, e de repente ele fala 5, 6 palavras, você não entende nada. O pessoal acha que é espiritualidade isso, né? Será que isso é espiritualidade? É assim que a palavra de Deus ensina. Nós já falamos, né? Já falamos sobre isso, e vamos estudar mais sobre isso, para que os irmãos tenham entendimento sobre essas coisas. Como é que a palavra de Deus ensina? Então, ainda que mas ele está falando de uma forma assim de que ele falasse, ele falou, ainda que ele falasse. Esse mesmo apóstolo falou, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam, do que 1000 palavras, né, que vocês não entendam, né? Então, ainda que eu falasse, tivesse essa espiritualidade de Deus, ainda que eu tivesse isso, mas Deus ainda me abençoasse ainda mais, que eu falasse todas as línguas da terra, todos os idiomas, tudo que existe na terra. Ele diz aqui de uma forma tão grandiosa, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então tanto línguas lá dos céus como daqui da terra. Olha aqui, pessoa espetacular eu seria. Que conhecimento eu teria? Mas diz assim, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Quer dizer, se for para o meu engrandecimento, o pastor Gilberto fala em línguas, encher a boca com ovo, né? O pastor Gilberto fala francês, alemão, japonês, né? Aquelas línguas perdidas lá dos tempos dos povos passados, línguas indígenas, ele fala tudo, ele é uma sumidade. E se não for aquilo que acontecia com João Batista, importa que Jesus cresça e eu diminua, se Deus não é glorificado, isso não reflete nenhum valor para o reino de Deus. Por isso dizer assim, ele comparar, né? Se não tiver amor, serei como bronze que soa. Quer dizer, não teve nada de bronze, mas você pega uma coisa de bronze e você bate, e ele soa, mas é um som. Pode que você não ouve, não produz um som, mas ele fala, não só esse som, mas se fosse um som ouvível, que seja de um símbolo, você bate e ele é ouvido, mas esse som vai, você começa e ele vai, e não, você se esquece. É isso que acontece quando você tem esse primeiro grande ato de ser uma pessoa que fala a língua dos anjos e dos homens, mas se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Ainda fala aqui, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha também a fé para transportar os montes e não tiver amor, nada serei. Olha só, irmãos, então aqui, ele está falando de ser uma pessoa que profetiza e que conhece mistérios. Profetiza e conhece mistérios. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas hoje seguem pessoas que fazem previsões. Os irmãos viram aí na televisão, né? Tinha pastores evangélicos que diziam que o Lula ia ganhar, não é? Tinha pastores evangélicos que diziam que o Bolsonaro ia ganhar. Olha que coisa, né? Que coisa. E olha, meus irmãos, como as coisas vão acontecendo e vão criando tumulto. Que um lado fala que vai ser o X, o outro
se é do lado X, ele foi eleito do lado Y, ele foi eleito do seu lado, ele fala, agora vocês têm que aceitar lá do Y. E começa aquelas coisinhas tristes que não deveria acontecer no nosso meio, né? Nós deveríamos nos unir, não é? Mas ele diz assim, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e dizer, irmãos, não hoje, mas aqui até em 2026, o presidente vai ser o fulano de tal, vai ser o ciclano de tal. Ainda que eu tivesse um teste para o bem-estar, nada disso se aproveitará. Ainda que eu conhecesse todos os bens da ciência, tem doenças aí que não são conhecidas a cura, mas eu conheceria e eu daria. Mas nada disso se aproveitará. E são coisas grandiosas. Mas o espetacular ainda está aqui assim, ainda que eu tenha também a fé para transportar os montes. Olha só aí, né? Já pensou? Eu chegasse aqui e falasse assim, olha, a igreja da Vila Formosa, eu não quero que você fique aqui na Praça São Caseiro, lá para a Praça Sampaio Vidal, que é mais populosa e tal. E eu falo, vou orar aqui, irmão, mas somos transportados, o prédio todo mundo para lá, né? Ainda que você não fizer por amor, mas chega lá, é o pastor Gilberto, nada disso se aproveitará. Então, não é porque acontece o milagre que ele representa glorificação ao nome de Deus, mas muitas vezes é glorificação ao homem porque não tem amor. Dar as coisas, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu pegue tudo que eu falar no banco, pegue meu dinheiro, tudo que eu falar, vou dar para os pobres, vou procurar os becos, os lugares aí, para conquistar o coração de Deus. Não porque eu amo aquelas pessoas que estão necessitadas, mas para conquistar o coração de Deus. Nada disso se aproveitará. É o que diz aqui. E ainda que eu faça um sacrifício maior, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado. Hoje eu estava fazendo um churrasquinho lá em casa sem eu queimei o dedão aqui, você na grelha lá, nossa, como é? Aí quando você eu olhei, eu falei, meu Deus, e os irmãos que foram queimados por amor ao Evangelho, não é? Nossa, que sofrimento. Mas ainda que eu faça isso, não para glorificar e honrar o Senhor, como fizeram aqueles irmãos, mas que faça isso para que eu seja enaltecido. Se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Meus amados irmãos, o que o texto está querendo nos dizer aqui? Que não são atos espetaculares que nos levam a estarmos sendo vidas que estão andando no caminho de Deus. E eu queria ler alguns textos com os irmãos, porque eu não sei se os irmãos já notaram, né, nesses momentos aí, muitos estão falando que Jesus está perto para voltar, já ouviram isso, o mundo dá para acabar e tal. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, para a gente ter entendimento sobre essas coisas. Primeiro eu queria abrir com os irmãos em Mateus, no capítulo 24. Abra comigo em Mateus 24. Vamos ver o que diz esse texto aí. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Ele está falando sobre a grande tribulação e a vida de Jesus. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres. Olha só, são pessoas de Deus? Não, aqui diz falsos, operando grandes milagres. Então cuidado quando você segue a pessoa e não Deus. Eu vejo que pessoas procuram, vou naquela igreja que lá Deus cura mais, vou lá porque lá o homem é ungido e aí tal, e começa aquelas coisas todas, né? Cuidado, você está seguindo homens, não está seguindo a Deus. E aqui diz assim: porque surgirão com grandes sinais e prodígios. Olha, meus amados irmãos, e qual é o propósito? Enganar as pessoas e quem mais? Os eleitos. Se possível, até os eleitos. Por isso que ele fica falando vigiar e orar. Seja vigilante, preste atenção nas coisas. Olha o que diz aqui a palavra de
casa, não aquele que fez, porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até o oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos. Quando os discípulos perguntam: quando será da sua vinda, Senhor? Ele fala: olha, nem o Filho sabe, somente o Pai. Então, meus amados irmãos, se nós estivermos tomados pela direção de Deus e pela orientação do Espírito Santo, nós não vamos atrás dessas coisas fabulosas que acontecem por aí, achando que vem de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo que pessoas farão milagres e milagres grandiosos. Lembram-se lá no Egito? Moisés pegou o seu cajado, né? E o que aconteceu com o seu cajado? Se transformou numa serpente. O que fizeram lá os magos do faraó? Também. Só que a serpente de Moisés, né, que é a direção de Deus, foi mais intensa que engoliu as outras duas, não é? Mas olha, tenha cuidado com essas coisas. Nós buscamos sim a direção da palavra de Deus. Então, nós devemos dizer assim: Senhor, que eu esteja sempre atento. Tem um dom que chama-se discernimento de espírito, é você saber se aquilo vem de Deus ou não. Você tem que estar vigiando, vigiai e orai. Vigiai. Então, meus amados irmãos, não é porque acontecem coisas grandiosas que vêm de Deus. Vigiai e orai. Preste atenção. E não fique atemorizado: agora entrou um outro governo, o que vai acontecer? Nós vamos ser perseguidos, vamos ser... Não sei, irmão, mas descanse em Deus, continue olhando para Jesus, sinta uma vida da direção de Deus. Não sei o que vai acontecer, mas não coma cru, quer dizer, não ande ansioso por coisa alguma, não ande ansioso, descanse no Senhor. O cristão descansa no Senhor. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: não, Jesus está voltando. A gente está vendo aí. Isso atemoriza as pessoas. É aquela pregação dos fins dos tempos. Eu não sei o dia nem a hora. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu tenho que ver isso. E a Bíblia fala que eu tenho que estar preparado. Como é que eu estou preparado? É servindo ao Senhor com integridade, sendo sol da terra e luz do mundo. Não nos desviando do caminho de Deus, da comunhão com os irmãos, que é muito saudável, e confiar em Deus, e dizer que Deus vai cuidar de nós. Agora, quando eu leio o Salmo e falo assim: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, ele tem que ser mesmo, porque quando vier o ataque sobre a fortaleza, o Senhor vai te proteger. Quando vier a tempestade, o Senhor vai te sustentar. Por isso Jesus fala que o homem sabe aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Vem o vendaval e a tempestade. Então eu nunca me exemplo de vendaval e tempestade. A Bíblia não fala isso. Nós temos que estar preparados para enfrentar o vendaval e a tempestade. E a palavra de Deus fala que vem o vendaval e a tempestade e nossa casa, a nossa vida permanece segura. Você quer manter-se firme? Olhe para Jesus. Você nunca terá o seu coração atemorizado. Mas, pastor, estou passando por esse problema. Se eu sei, não é fácil mesmo. Passei por esse problema também, irmãos. E não é de agora. Mas eu tenho que continuar olhando para Jesus, porque eu não sou como aqueles que não têm esperança. Eu tenho esperança em Deus. Agora, se eu não tenho esperança em Deus, eu vou atrás de falsos profetas, falsos ensinamentos, que muitas vezes falam em nome de Deus, e nós vamos ver isso daqui também. E aí eu fico perdido. Vai atrás da palavra de Deus, busque o que está na palavra de Deus, siga o que está na palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será abençoado, não será enganado, e estará sempre tendo aquela certeza no seu coração, que nada e nenhum poder poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Já pregamos sobre isso, mas falamos para os irmãos: meus irmãos, a gente quer se alimentar sempre, para que os irmãos possam deitar e dormir em paz. O que será a partir de 2023? Não sei. Eu só sei que eu sei que tenho um filho, e é poderoso para me guardar em 2022, 2023, 2024, 2025,
acontecer e até aquele dia final. Olha só que segurança. Só Jesus, só o Evangelho dá essa segurança. Por isso é que quando o pessoal falou assim, que discurso difícil é esse de Jesus, negar-se a si mesmo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, não olhe para trás. Aí Jesus falou assim, e vocês aí? Um sai, foi embora. Vocês não querem ir embora também? Pedro falou, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Se você não se mantiver firme em Jesus, se agarrar em Jesus, quando vier os momentos difíceis, você não vai conseguir enfrentar. Por isso é que nós olhamos para esse texto, quando nós não seguimos milagres, coisas grandiosas, coisas assim. Tem os pregadores do Apocalipse, no final dos tempos, nós seguimos o que diz a palavra de Deus. E na palavra de Deus eu descanso. Por isso que eu gosto do Salmo 3, diz, eu me deito e me levanto porque o Senhor me sustenta. O Senhor me sustenta. Olha que maravilha. E sabe quando o salmista estava dizendo isso, irmão? Quando ele estava sendo perseguido. Quando ele estava passando por um problema. E ele falou assim, eu me deito e me levanto porque o Senhor me sustenta. Olha que maravilha, meus amados irmãos. Então, mesmo que haja pessoas que façam coisas grandiosas, nós não vamos de forma nenhuma nos desviar da palavra de Deus. E eu queria ainda ler aqui no capítulo 7 de Mateus, versículos 21 a 23. Mateus capítulo 7, dos versos 21 a 23. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Nem todo, Mateus 7, a partir do versículo 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não é todo mundo que é de Deus, não. Não é todo mundo que era a favor do Bolsonaro que é de Deus. Mesmo também. Nem é todo mundo que não estava a favor do Lula e não é de Deus. Não é isso não. Cuidado, hein? Senão a gente começa a dividir. Mandar a divisão além do conhecimento. Então, cada um vai dar conta. Eu não vou julgar o meu irmão, não vou julgar minha irmã. Cada um vai dar conta, eu vou dar conta. Então, mas olha o que diz assim: nem todo que diz Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Notaram? Se eu tomei uma atitude segundo a orientação de Deus através do Espírito Santo, eu sou rebelde. Agora, se eu faço porque eu não gosto de A ou de B, aí não. Notaram como é diferente? Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Eu vou me casar, e eu casei porque Deus colocou aquela pessoa para ser a minha esposa, para ser o meu marido, para estar comigo a vida toda. Por isso é que eu vou me casar, para fazer a vontade do Pai. Eu não caso porque eu a amo. Eu caso porque Deus falou, olha, você tem que amar essa mulher e ela é a sua companheira. Esse é o seu marido, é isso que eu escolhi para você. Ele vai ser o seu companheiro. Duvido que o casamento vai se dissolver tendo essa direção de Deus. Duvido que o filho vai sair triste e dizer como meu pai e minha mãe me orientaram mal quando eles obedeceram ao pai e à mãe. Vai falar, ainda bem que eu ouvi meu pai e a minha mãe. Meu pai e a minha mãe falaram, não anda por esse caminho. E graças a Deus eu não andei por esse caminho e fui abençoado. Tem que fazer a vontade do Pai. Se você faz a vontade de Deus, Deus fica feliz com a sua vida. Por isso é que a palavra de Deus nos ensina, Jesus ensina, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Se você fizer a vontade de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer maravilhas. Deus vai sarar a sua
de amor e de união. E diz assim: mas muitos naquele dia, versículo 22, vão dizer: Senhor, não temos profetizado em teu nome. Olha aí, mesmo vai lá, profetizar. Não temos profetizado em teu nome, porventura, Senhor, não expelimos demônios em teu nome. Olha só, não fizemos muitos milagres. Então, olha, irmãos, as pessoas estão dizendo que em nome de Jesus, o que eles fizeram? Profetizaram. Que em nome de Jesus eles expeliram demônios. Olha só, em nome de Jesus eles fizeram muitos milagres. Qual vai ser a resposta do Senhor? Olha só. Então vos direi explicitamente, quer dizer, de uma forma clara e verdadeira, sem lero-lero, sem meias palavras, diretamente. Olha o que ele diz aqui: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Irmãos, eu quero receber uma palavra gostosa do Senhor Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. E não isso. Agora, se eu me vangloriar e se eu não fizer a vontade de Deus, como é que isso vai acontecer na minha vida? Eu cito sempre o texto de Enoque, né? Enoque agradou tanto a Deus, andou com Deus, caminhou com Deus, e Deus o tomou para si. Eu quero causar esse sentimento ao coração de Deus. O Gilberto é tão precioso que eu vou tirar ele da Rebeca, da Maitê, do Vinícius, lá do Thomas e do Timóteo, dos netinhos dele, porque ele é muito precioso para mim. Olha, que maravilha, meus irmãos. Mas como é que eu tenho que fazer isso? Andando com Deus, andando de acordo com a palavra de Deus. Agora, não adianta eu dizer assim: irmãos, eu prego, os demônios fogem. Irmãos, eu prego e os coxos andam, os cegos veem. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: que vai haver isso, e Deus vai fazer isso na sua vida, vai fazer isso naquelas coisas que a gente vê. Eu sei que tem gente que está com problema na família, Deus vai agir, meu filho. Ou você que tem um irmão que está com problema, Deus começa a citar as coisas que todo mundo tem, todos têm problemas, e Deus vai agir. Não, pastor, Deus falou, o pastor falou que ia fazer uma coisa na minha família, é mesmo. Ou você que está ansioso aí, ele não tem situações a tomar decisões, todos nós, tomem cuidado, porque são os chavões, as coisas que acontecem. Por isso é que toma cuidado com essas coisas, né? Então, o que a gente tem que ser? É vidas que naquele dia Jesus fala: Gilberto, muito prazer, aqui ó, entra para o gozo do teu Senhor. Se eu chegar, Gilberto, ele virar as costas para mim, eu nem quero te ver, Gilberto, nunca te conheci. E não adianta eu falar: Senhor, eu fiz um monte de coisa. Ele vai falar: nunca te conheci. Notaram isso, irmãos? Como é sério? Por isso é que a gente tem que pensar. Eu conheço lugares que falam que Deus só age lá. Outros que falam que Deus me usa grandemente. Outros que colocam, são aquelas estrelas da fé que a gente fala, né? As estrelas. Hoje nós precisamos sim de cristãos que são sal da terra e luz do mundo, que brilhem como as estrelas, como os astros do céu, que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Eu fico pensando assim: se na minha família eu glorificar a Deus pela minha esposa, a esposa pelo esposo, os pais pelos filhos, pelos pais, eu tenho certeza que será um lugar onde já o reino de Deus, os céus, vai estar presente. Por quê? Porque são lados onde a presença de Deus é sentida e Ele orienta. Agora, quando nós fazemos as coisas por nós mesmos, ou não somos, eu já falei uma vez isso, né? Nós não somos a mesma pessoa. Aqui na igreja eu sou maravilhoso. Se não sou o pastor Gilberto, é um marido maravilhoso, né? A Edna continua
amando ele e tal. De repente, um dia os irmãos vieram ele lá na porta da igreja com uma malinha, né? Aí o diácono perguntou assim: olha, o que você está fazendo aqui na igreja de reformado? Agora vi que você saiu e pegou uma mala, foi fazer uma mala na encaixe aqui. Ele falou: não sabe o que é? Irmão, vou abrir meu coração. Eu tenho 2 maridos. Como assim 2 maridos? Eu tenho um marido aqui na igreja, que é maravilhoso, que eu amo, que eu admiro, que eu quero ser sempre esposa dele. E tem outro marido lá em casa. Tá? Ele me trata com palavras ásperas, ele é duro, ele muitas vezes chega até me ofender, se não chega muitas vezes a vezes de fato. Esse é o marido lá na minha casa, então eu quero um marido daqui. Então eu quero morar aqui na igreja com esse homem, não com aquele Gilberto lá da minha casa. Quer dizer, nós precisamos sempre ter a mesma conduta em todos os lugares, não é só aqui na igreja. Adianta eu sair aqui da igreja e lá estou saindo na rua, lá alguém me fecha ou faz alguma coisa, eu xingo a pessoa com um palavrão, ou desejo mal para a pessoa, ou para o meu vizinho, ou alguém me fez o mal, em vez de eu retribuir o bem, o mal com o bem, eu retribuo com o mal. Eu não amo aquele que me faz o mal lá no meu trabalho, que está sempre me prejudicando, eu não moro por ele, mas eu quero o mal, manda ele embora, Senhor. Quando eu deveria agir diferente. Amados irmãos, isso é ser cristão, isso é viver o amor de Deus, é amar o inimigo, amar aqueles que nos perseguem, retribuir o mal com o bem. É isso que o Senhor quer de nós, para que nós possamos, naquele dia, não ouvir o nome do Senhor. Não adiantou nada você expelir demônios, Gilberto, não adiantou nada os seus milagres, as suas profecias, porque você não fez nada, você não amou o próximo como a ti mesmo. Por isso, meus amados irmãos, nós somos desafiados neste texto a vivermos este amor de Deus. E para encerrar, eu queria ler ainda mais um versículo. Versículo de Romanos, capítulo 5, somente o versículo de número 8. Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos o quê? Pecadores, não merecíamos. Meus amados irmãos, veja como é sério ser cristão. Que Deus me amou quando eu era pecador, não merecia. Agora eu vivo debaixo desse amor e tenho que viver esse amor, não com atos espetaculares, viu, meus irmãos? E Jesus fala isso, né? Senhor, quando é que te vimos com problemas, com dificuldades e não quando você não estendeu a mão para o seu próximo? E irmãos, como nós precisamos estender mãos estendidas de amor nos nossos filhos. Tantas pessoas precisam, tantas pessoas precisam. Por isso, vamos quebrantar os nossos corações, vamos lembrar disso. Deus prova, e a prova está que nós vamos comer do pão e beber do cálice. Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ao comer desse pão e desse cálice, fala: Senhor, obrigado por esse grande amor. Ensina-me a amar, ensina-me a demonstrar amor, ensina-me a viver este amor, porque o Senhor me amou e me amou de forma grandiosa e poderosa. Quebranta o meu coração. Se há algum sentimento que não seja de amor, tira do meu coração. Aí a Bíblia fala: aí você pode comer do pão e beber do cálice dignamente. Quer dizer, eu estou realmente buscando a direção do Senhor. Meus amados irmãos, vamos nos quebrantar. Muitas vezes, como eu disse, do pastor e da esposa
esposa que queria o pastor da igreja e não o pastor da casa. Nós temos que pensar em todos os lugares. Eu sou uma só pessoa. Deus está vendo. De Deus nós não escondemos. Eu posso esconder da pessoa mais próxima de mim, mas de Deus nós não escondemos nada. E nós temos que vivenciar esse amor. E eu queria terminar falando de, nós estamos estudando na escola dominical, e é um dos textos que nós vamos estudar, que fala sobre a prática do amor. E diz assim a palavra de Deus. Eu queria ler para os irmãos aqui, está na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 7, diz assim: Amado, eu vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, qual é desde o princípio. Quer dizer, não estou falando nenhuma novidade. Esse mandamento antigo é a palavra que outrora ouvistes. Todos vos escrevo um mandamento, aquilo que é verdadeiro e nele vos escrevo, para que as trevas vão se dissipando e a verdade nos brilhe. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Olha só. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe por onde vai, porque as trevas cegaram os olhos. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós conhecemos o Evangelho, a palavra de Deus, como temos que agir. Mas eu não gosto do hino, eu molho por ele, falo de amor. E eu fico cada vez mais cego quanto a isso. E eu vou me cegando. E aí eu vou sentindo um distanciamento de Deus da minha vida. Aí eu vou perdendo a fé. Aí eu vou perdendo a vontade nas coisas de Deus, na palavra de Deus, o amor à igreja, o amor aos irmãos. Deixo de ler a palavra de Deus em casa, de orar. E eu vou cada vez mais fugindo da luz e indo para as trevas, porque eu odeio meu irmão. Olha que sério isso! Mas não vou falar para mim assim, pastor, mas isso não acontece. Sabe que na igreja tem pessoas que não podem ver outras pessoas? Já viram isso? Ou eu estou sendo mentiroso? Já vi pessoas que já me falam, pastor, eu não posso nem ver o William na minha frente. Esse rapaz bonito aqui, né, Claudete? Eu não posso nem ver ele na minha frente. Por quê? Porque há 15 anos atrás o William fez irã. Começa aquelas coisas. Sabe, meus irmãos, eu não quero andar em trevas. Por isso eu tenho que amar o meu irmão, amar o inimigo, amar a Deus acima de todas as coisas. Aí eu poderei comer desse pão e beber desse cálice, segundo o desejo do coração de Deus. Então, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Ore nesse momento. Fale, Senhor, que eu não quero ser um cristão famoso, eu quero ser um cristão que agrade o teu coração. Eu quero ser um cristão que faça grandes coisas, maravilha, mas eu quero ser um cristão que pratique a tua palavra. Eu não quero ser um cristão visto pelos homens, mas eu quero ser um cristão visto por ti e que agrade o teu coração. E que a minha vida suba até o teu trono de graças como um aroma agradável. É um cristão assim que eu quero ser. Por isso, Senhor, sonda o meu coração. Sonda, deixa o Espírito Santo mostrar. E naquilo que Ele mostrar, fale, Senhor, eu vou resolver. Eu quero agir conforme a tua palavra. Eu quero viver este amor. Eu quero viver em paz. Eu quero viver em plena e total harmonia contigo, com a tua palavra e com o meu próximo. Ah, meu amado, minha amada, eu tenho certeza de que agindo assim você verá grandes barreiras serem destruídas, grandes muros caírem e haverá paz no seu coração. Haverá paz no seu coração. Senhor, sonda
Cristo nos abençoe como igreja, que nós continuemos firmes, que nós demonstremos amor, que em tudo que nós fizermos, os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações, testemunhem que somos filhos de Deus, que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e nascemos de novo e vivemos uma vida nova, transmitindo e vivendo os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe cada amado irmão, cada vida aqui presente, que o teu coração esteja tocando e abençoando, e que em nome de Jesus esses corações orientados por ti consigam tirar todas as barreiras, todo o muro de separação, tudo aquilo que impede que eles possam ter uma perfeita, santa e agradável comunhão contigo e também com os nossos irmãos, Senhor. Esta bênção nós suplicando que tu nos abençoe no comer do pão e no beber do cálice, que vivamos para honrar e glorificar o teu santo nome até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém. Deus nos abençoe. Nos colocar nesse momento, nos preparando para participarmos da ceia do Senhor, cantando o hino digno é o Que foi bom
cálice, diz: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Bebei dele todos, fazeis em memória de mim. Nós convidamos os irmãos que são membros da igreja, ou que são membros de uma outra igreja, que confiem na palavra de Deus como regra, e falei de fé e prática, receberem um pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o cálice do seu sangue derramado na cruz. Vamos receber e todos juntos vamos participar do pão e do vinho a uma só vez. Recebei o pão, que representa o corpo de Cristo, e o cálice, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Comei de todos isto, Senhor. Bebei, fazei isto em memória de mim. Palavras do Senhor Jesus. Shalom, Adonai, Deus é contigo até o fim. Com seus braços de amor nos sustenta o Senhor. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor